Fala, brother! Que bom que você está aqui comigo para mais um encontro do Toque Emocional, para que nós possamos hoje juntos continuar a aprender a desenvolver a nossa inteligência emocional. E é sempre bom lembrar, por que aprender sobre as emoções? Para que sua vida, para que a minha vida, possa ser a mais interessante possível. Acredite, nem todo mundo gosta da vida que tem, nem todo mundo consegue vencer problemas, nem todo mundo consegue sair das tristezas e dos buracos que às vezes a vida nos apresenta. E você está aqui comigo, por mais que você seja novo, você não precisa ser um trouxa. Por mais que você seja nova, você não precisa ser uma trouxa. Você pode aprender comigo a ter sabedoria, a ter a inteligência emocional. E eu também posso aprender com você a ter inteligência emocional e ter sabedoria. Então, hoje, o encontro do nível 3, o encontro 7. Beleza? Dois lados. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém já mentiu para você e você acreditou naquela mentira e foi tirar uma satisfação? Sabe, alguém falou, olha, fulano disse isso de você. Aí você acreditou e foi lá tirar satisfação com a pessoa. E antes de conversar com a pessoa, já chegou batendo pau. E depois você descobriu que aquela pessoa tinha mentido para você, que você foi super injusta, que você foi super injusto. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você colocar os pés pelas mãos? Essa expressão quer dizer ser apressado. Ser apressada. E acabar acreditando em uma coisa, formando uma opinião, tendo ouvido apenas um lado da moeda. Sabe o que acontece? Um lado da moeda não paga conta, você precisa ter os dois lados. O que isso quer dizer? Que quem tem a capacidade de ouvir os dois ou mais lados de uma história, porque às vezes uma história não tem um lado só, não tem só o meu lado. Tem o lado de quem participou dessa história também, tem o lado de quem assistiu, tem o lado de todas as pessoas envolvidas. Então, uma só história, um só acontecimento pode gerar vários afetos. E o que é afeto? Afeto é mudança de potência. Essa potência pode subir, potência de vida. E essa potência pode descer quando você está bem animado, quando você está sem energia. Então, olha, cada uma história consegue gerar vários afetos. E olha, se você não consegue fazer isso, eu vou te dizer uma coisa, não é porque você não presta. Você já estava entrando em depressão aí, pensando, pois eu faço isso, eu só escuto, quando eu escuto eu chego metendo pau, não sei o que, depois... Aí você deve estar pensando assim, pois eu não presto. Mas não é isso, deixa eu te dizer. Então, é o seguinte, não é por maldade, é por falta de força. Então, como é que eu posso desenvolver a força de levantar um sofá? Que exemplo besta, né? Mas aí vocês vão entender. Como é que eu posso desenvolver a força de levantar o sofá ou de levantar um peso? Desenvolvendo os meus músculos. Só que para desenvolver essa capacidade que eu estou falando para vocês, de ouvir todos os lados antes de formar uma opinião e assim não gerar sofrimento desnecessário, porque quando você forma uma opinião muito rápida, você vai deixar muitas coisas importantes de fora. E quando você deixa coisas importantes de fora, você gera sofrimento. Então, como que você pode desenvolver essa capacidade de ouvir todos os lados? Se você não conseguir ouvir todos, mas que você possa ouvir uma grande quantidade de informações para formar uma opinião. Isso da mais simples coisa à coisa mais complexa. Com um amigo seu, num trabalho que você estiver fazendo. Então, como que você pode fazer isso? Olha, você terá que começar entendendo a diferença entre calma e entre pressa e velocidade. Não quero que você seja calmo, não tem nada a ver com ser calmo. Tem a ver com entender a diferença entre velocidade e pressa. O que é pressa? Pressa é querer movimento sem qualidade. E velocidade é conseguir ter movimento com qualidade. Eu não sei se você já viu ou se você já tentou colocar um prego no aparelho. Se você já tentou, foi o que aconteceu? Você acertou seu dedo, ou você entortou o prego, ou você demorou demais para conseguir colocar o prego no aparelho. Pois é, quem sabe, com poucas marteladas, consegue colocar o prego na parede. Quem não sabe, erra, entorta e se machuca. Então assim, pressa é você querer fazer as coisas rápido sem saber. Velocidade é você conseguir fazer as coisas numa velocidade massa, mas aí você só consegue fazer isso se você souber. Então, como é que você aprende a ter velocidade para você desenvolver essa capacidade, velocidade emocional aqui, para você desenvolver essa capacidade de ouvir todos os lados? Você precisa criar um espaço entre você e a opinião. Muitas pessoas que não têm essa velocidade com qualidade, essa capacidade de ouvir todos os lados, essas pessoas quando escutam alguma coisa sobre elas,
logo aceitam como verdade. Olha, disseram que você fez isso. E aceita. E o interessante é o seguinte, quanto mais criança, mais se acredita no que diz. O Whindersson até contou isso no show dele lá na Netflix, ele tirando onda com isso. Não é? Então, ó, quanto mais jovem, quanto mais criança, mais se acredita no que se diz. Então você é feio, você é feio. Se você disser isso pra uma criança de 3 anos, 2 anos, é capaz dela chorar. Mas se você disser pra mim, eu já sei, então eu não vou chorar. Se eu disser pra você, talvez você também já saiba e também não vai chorar. Mas é o seguinte, quando você aceita, quando você permite que o que acontece de fato vire uma opinião na sua cabeça, você sofre. E aí você precisa responder rápido. Tá? Então, aconteceu alguma coisa e você acha que é sobre você. Você aceita aquilo como verdade. Você não duvida. Por isso, você precisa duvidar para você ouvir todos os lados. Calma. Vamos ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Calma. Vamos ouvir se isso que vocês estão dizendo foi de fato o que aconteceu, foi de fato o que quiseram dizer. Porque às vezes as pessoas dizem uma coisa, mas na realidade queriam dizer outra. E disseram da pior maneira possível. É como a história do bobo da corte. Diz que tinha um bobo da corte muito sábio. E o bobo da corte, para quem não sabe, é o cara que fazia o rei rir. Ele não era tipo o conselheiro do rei. Ele era só o cara que fazia o rei rir. Então ele não tinha muita moral, entendeu? Mas esse bobo da corte, ele era diferente. E ele estava ouvindo uma história que estava rolando no reino de que o rei tinha tido um sonho. E já tinha mandado matar muitas pessoas porque não interpretaram aquele sonho do jeito certo. E já tinha dito que iria promover quem conseguisse interpretar aquele sonho de um jeito certo. O rei, na realidade, queria ouvir uma coisa que agradasse a ele, né? Mas vamos lá, todo mundo estava dizendo o que pro rei? Qual foi o sonho do rei? O sonho do rei foi que todos os dentes da boca dele caíam. E ele só sobrava com um dente. E aí aquele bobo da corte ficou curioso e começou a ouvir o que as outras pessoas estavam dizendo, né? O que os outros intérpretes de sonhos estavam dizendo pro rei para morrerem. E ele ouviu algumas histórias e descobriu que o que mais se disseram ao rei, o que mais tinham dito ao rei, era que cada dente que caiu era uma pessoa que o rei amava que ia morrer. E o rei era o dente que ficou. Então ele ia assistir a morte de todos que ele amava. Quando o rei ouvia aquilo, ficava muito triste. E mandava... Vocês entenderam, né? O bobo da corte teve uma ideia. Ele disse, rapaz, eu acho que o sonho significa isso mesmo. Porém, eu vou dizer de outra maneira. Chegou para o rei e disse, Senhor rei, eu sei o que seu sonho significa. E o rei disse, alto lá, se você errar, sua vida será o preço. E ele disse, eu aceito. Então me diga, ó bobo, o que você tem além de boas piadas? E ele disse, Senhor rei, o seu sonho significa que o seu nome ficará gravado na história, que o seu nome será lembrado como o rei que mais viveu entre os reis. O Senhor será o rei mais lembrado entre aqueles que conseguiu conquistar muitas vitórias, ganhar muitas terras e ser amado pelo povo. O Senhor irá demorar muito para morrer e com isso irá conquistar muitas coisas. O rei ficou feliz e promoveu o bobo da corte a conselheiro real. Mas eu não sei se você parou para pensar, foi a mesma coisa. Porque se o rei iria viver muito mais do que todos os outros, consequentemente ele ia ver quem ele ia morrer. Porém, ao invés de dizer de um jeito horrível, o bobo da corte conseguiu dizer olhando o lado bom da história, que ele iria ter muitas conquistas. Então tem pessoas que só conseguem olhar o lado ruim da história. E essas pessoas que conseguem só olhar o lado ruim da história são aquelas que são muito frágeis, que tudo que acontece ofende e elas acreditam. Então elas vivem com dúvidas sobre si mesmas em todos os momentos. E olha para mim, é normal ter dúvidas sobre si mesma. É normal ter dúvidas sobre si mesmo. Você pode se sentir amedrontado, você pode ter vergonha, você não tem problema. O único problema é fingir que não está sentindo isso e o único problema é fingir ser forte. E o único problema é guardar isso só para você. Você precisa falar sobre suas emoções para alguém confiável, porque às vezes é difícil administrar as coisas, mas às vezes também é muito importante o silêncio. Mas acredite, se você estiver sofrendo, procura alguém que você confia para você falar. E para você falar de um jeito interessante, contando sem querer achar culpados. E ó, quem consegue fazer esse exercício de falar o que está sentindo, consegue aumentar a confiança em si mesmo. E quem consegue aumentar essa confiança em si mesmo, consegue aumentar o espaço. Que espaço é esse? O espaço entre aquilo que acontece e a sua resposta. Você não precisa responder na hora que aconteceu. Você precisa entender o que aconteceu. Aqui tem a história da Eduarda, na página 25 do seu livro Nível 3.
que conta que ela estava muito doente, passou 2 semanas sem ir para a escola, e os seus colegas nos primeiros dias procuraram seus pais para visitar a Maria Eduarda. E os pais dela disseram assim, não, ela não está podendo receber visita. E aí daqui a pouco a Maria Eduarda posta no Twitter. Na realidade, olha a frase que ela postou, só conhecemos os amigos verdadeiros nos momentos de dor. Eu mesmo descobri que não tenho amigos de verdade. Ela não procurou saber. Ela não falou, por que você não veio aqui? Porque é perigosa essa pergunta, né? Porque a pessoa pode dizer, porque eu não quis. Mas você tem que ter coragem de ouvir a verdade. E se você tiver coragem de ouvir a verdade, você vai se tornar cada vez mais potente. Massa isso, né? Você vai aumentar o espaço de tempo entre o que acontece e a sua resposta. Tem gente que diz, disseram que você é bobão. É o quê? É o quê? Calma. Calma, você não precisa ser tão frágil assim. Mas não adianta querer. Tem que praticar, tem que exercitar. Não adianta um bebê querer levantar um sofá. Ele tem que crescer, treinar, ter músculos mais fortes e levantar o sofá. Não adianta você querer aumentar a sua inteligência emocional de uma hora para outra. Você tem que praticar. Você tem que entender suas emoções todos os dias. Você tem que falar sobre o que você está sentindo. E você tem que ser verdadeiro o máximo que você conseguir. Porque sempre que você conta uma mentira, você está assumindo uma fragilidade. E o seu cérebro vai lembrar daquele por muito tempo. Então a mentira sempre faz muito mal. E olha, o que é que acontece? A Maria Eduarda, na realidade, foi injusta com os seus amigos. Porque os seus amigos quiseram falar com ela. E foram os pais que pediram para eles não irem lá agora. Entendeu? Então assim, ela foi muito injusta. Eu quero que você me responda. O que é que passou na cabeça dela para ela ser injusta assim? E o que foi que fez ela fazer esse post, esse tweet no Twitter? Qual foi a verdade que ela conheceu? Ela só conheceu um pedaço da verdade, que foi que eles não foram. Mas elas não conheceram o motivo deles não terem ido, né? Vai ter uma segunda pergunta, como devem ter sentido os colegas e amigos de Ana frente a isso, da Ana Eduarda frente a isso. E aí é o seguinte, caso você esteja chateado com alguém, lembre-se, nenhuma dor é para sempre. E para além dela, para além dessa dor, desse incômodo que alguém pode ter lhe gerado, existem muitas possibilidades para se encontrar uma solução. Basta você encontrar uma dessas possibilidades. Se você for criativo, você pode até criar uma capacidade de resolver um problema. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver velocidade e não pressa. Velocidade, fazer as coisas sabendo. E para saber você precisa treinar. Combinado? Então eu te espero no próximo encontro. Um cheiro no coração. Manda para mim as fotos pelo grupo da sua escola e tchau!